Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 141, estamos no período da realeza, e vamos ouvir segundo livro de Samuel 23, primeiro livro das Crónicas 28 e Salmo 42. Segundo livro de Samuel 23. Estas são as últimas palavras de David. Oráculo de David, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do egrégio cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, disse-me o rochedo de Israel. O justo, dominador dos homens, que domina pelo temor de Deus, é como a luz da manhã quando se levanta o sol numa manhã sem nuvens, que faz germinar a erva que brota da terra depois da chuva. Não é estável a minha casa aos olhos de Deus, porque Ele fez comigo uma aliança perpétua, aliança firme e imutável. Ele faz germinar a minha salvação e a minha alegria. Todos os malvados são como os espinhos do deserto que ninguém recolhe com as mãos. Aquele que os toca arma-se de um ferro ou de um pau aguçado, e são por fim queimados no fogo. Estes são os nomes dos heróis de David. Josheb-Basshebet, filho de Acmoni, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu o seu machado contra 800 homens, matando-os de um só golpe. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Era um dos 3 valentes que estavam com David quando desafiaram os filisteus, que se tinham reunido ali para o combate. Os israelitas retiraram-se, mas ele manteve-se firme e feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou e ficou colada à espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram depois, mas só para recolher os despojos. Depois dele veio Chamá, filho de Agué, o Ararita. Juntaram-se os filisteus em Lei, onde havia um campo semeado de lentilhas. E fugindo o exército diante dos filisteus, Chamá colocou-se no meio do campo, defendeu-o e derrotou os filisteus. O Senhor realizou uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com David, no tempo da colheita, à gruta de Adulam, estando a tropa dos filisteus acampada no vale de Refaim. David estava então na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. David manifestou este desejo: quem me dera beber da água do poço que está à porta de Belém. No mesmo instante, os 3 valentes entraram no acampamento dos filisteus e tiraram água do poço situado à porta de Belém. Trouxeram-na a David, mas ele não a quis beber e derramou-a como oferta ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. É o sangue dos homens que foram lá arriscando a sua vida. Não a quis, pois, beber. Foi isto o que fizeram os 3 heróis. Abisai, irmão de Joabe, filho de Seruiá, era chefe dos 30. Brandiu a lança contra 300 homens e matou-os, conquistando assim grande renome entre os 3. Ele era o mais ilustre dos 30, chegando a ser seu chefe, mas não chegou a igualar-se aos 3. Benaías, filho de Joiadá, homem de valor e de grandes façanhas, natural de Cabeciel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi também ele quem desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna. Matou ainda um egípcio agigantado que tinha uma lança na mão. Aproximou-se dele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e matou-o com a sua própria arma. Isto fez Benaías, filho de Joiadá, famoso entre os 30 valentes. Foi o mais ilustre dos 30, mas não se igualou aos 3. David fê-lo chefe da sua guarda. Entre os 30 contavam-se Azael, irmão de Joabe, Elanan, filho de Dodô de Belém, Elicá de Arod, Elés de Pelete, Irá, filho de Iques de Tecoá, Abiezer de Anatote, Mebunai, o Uxaíta, Salmón, o Auíta, Marai de Netofá, Eled, filho de Baaná de Netofá, Itai, filho de Ribai, de Gebá de Benjamim, Benaías de Piraton, Idai do Val de Gás, Abialbon de Arabá, Azemavet de Baurim, Eliabá o Shalbonita,
Jasen, filho de Jonatas, Chamá, o Ararita, Aiam, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Maacateu, Eliam, filho de Aitofel, de Guiló, Esrai, de Carmel, Paarai, de Arab, Gigal, filho de Natan, de Sobá, Bani, de Gad, Selec, o Amonita, Naarai, de Beerot, escudeiro de Joab, filho de Seruiá, Irá, de Jatir, Gareb, também de Jatir, Urias, o Hitita. Ao todo, 37. Primeiro livro das Crônicas, 28. David reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes de tribos, os chefes de divisões ao serviço do rei, os chefes de milhares e os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens e dos rebanhos do rei e dos seus filhos, assim como os cortesãos, os heróis e todos os soldados valentes. O rei David, de pé, disse-lhes: Escutai-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha a intenção de construir uma casa para a Arca da Aliança do Senhor e para a estrado dos pés do nosso Deus, e fiz os preparativos para esta construção. Mas Deus disse-me: Não edificarás uma casa ao meu nome, porque és guerreiro e derramaste sangue. O Senhor, Deus de Israel, escolheu-me do meio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Pois ele escolheu Judá como chefe, e na casa de Judá a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai escolheu-me a mim para reinar sobre todo o Israel. De entre todos os meus filhos, pois o Senhor deu-me muitos, escolheu o meu filho Salomão para se sentar sobre o trono da realeza do Senhor e reinar sobre Israel. Ele disse-me: É teu filho Salomão quem construirá a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi-o por filho e serei para ele um pai. Firmarei para sempre o seu reino se ele continuar como hoje a cumprir os meus mandamentos e as minhas ordens. Agora, diante de todo Israel, Assembleia do Senhor, e na presença do nosso Deus, guardai e observai comigo todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, a fim de possuirdes este excelente país, deixando-o aos vossos filhos, que vos seguirão para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração leal e alma generosa, pois ele perscruta todos os corações e penetra todos os desígnios e todos os pensamentos. Se tu o procuras, ele deixar-se-á encontrar por ti, mas se o abandonas, ele rejeitar-te-á para sempre. Considera, portanto, que o Senhor te escolheu para construires uma casa que será o seu santuário. Esforça-te e leva-a a bom termo. David deu a Salomão, seu filho, os planos do pórtico e das construções, das salas do tesouro, dos aposentos superiores e interiores e da sala do propiciatório. O plano de tudo quanto queria fazer referente aos átrios do templo do Senhor e a todas as salas ao redor. O plano para os tesouros da casa de Deus e das coisas sagradas, para as classes de sacerdotes e levitas, assim como para toda a organização da casa do Senhor e todos os objetos do serviço do templo do Senhor. O modelo dos utensílios de ouro com o peso que cada um devia ter, e dos utensílios de prata com o peso que cada um devia ter para cada serviço. Os candelabros de ouro e suas lamparinas, com a indicação do peso de cada candelabro e de cada lamparina. Do mesmo modo, para os candelabros e lamparinas de prata, com a indicação do peso de cada candelabro e das suas lamparinas. O peso de ouro para cada uma das mesas dos pães da oferenda e o peso de prata para as mesas de prata. O modelo dos garfos, das bacias e copos de ouro puro. Dos vasos de prata com o peso de cada vaso. O modelo do altar dos perfumes de ouro fino com o seu peso e o modelo do carro dos querubins de ouro que estendem as asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse David, foi o Senhor que me mostrou pela sua mão, dando-me o modelo de todas as suas obras. David disse a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, mete mãos à obra. Não temas nem te amedrontes, pois o Senhor Deus, meu Deus, está contigo, e não te há de desamparar nem te abandonará, até que acabes toda a obra para o serviço do templo do Senhor. Aqui tens as classes dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo de Deus, e todos os homens devotados e hábeis para toda a espécie de trabalho. E os chefes e todo o povo estarão contigo para executarem as tuas ordens. Salmo 42. Ao diretor do coro,
Poema dos filhos de Coré. Como suspira a corça pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei contemplar a face de Deus? Dia e noite as lágrimas são o meu alimento, porque a toda a hora me perguntam: onde está o teu Deus? A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para a casa do Senhor, entre vozes de alegria e de louvor da multidão em festa. Porque estás triste, minha alma, e te perturbas. Confia em Deus, ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. A minha alma está abatida, por isso penso muito em ti, desde as terras do Jordão e dos montes Hermon e Missar. De abismo em abismo ressoa o fragor das águas revoltas, as tuas vagas e torrentes passaram sobre mim. Durante o dia o Senhor há de enviar-me os teus favores, para que eu reze e cante à noite ao Deus que me dá a vida. Quero dizer a Deus: tu és o meu protetor, porque te esqueces de mim? Porque hei de andar triste sob a opressão do inimigo? Quebram-se os meus ossos quando os inimigos me insultam e repetem a toda a hora: onde está o teu Deus? Porque estás triste, minha alma, e te perturbas. Confia em Deus, ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Olá outra vez, chegamos ao episódio 141 do Mais 365, segundo livro de Samuel, capítulo 23, quase a acabar, primeiro livro de Crónicas, capítulo 28 e Salmo 42. É uma alegria estarmos juntos, mais uma etapa, nossa caminhada. Eu sou o Padre Pedro Figueiredo e estamos aqui dia após dia a deixar que a Palavra de Deus molde o nosso olhar sobre a realidade e, acima de tudo, sobre a nossa própria história, que eu me compreenda à luz de Deus. Hoje vamos mergulhar no coração do rei David, como temos feito, nas suas últimas palavras e no legado que ele deixa ao seu filho Salomão e, de algum modo, também a todos nós. Então, o que é que assistimos? Há um momento de transição e um momento também de memória. No capítulo 23 do segundo livro de Samuel, escutamos aquilo que é o chamado Cântico do Cisne do rei David, onde ele reconhece que a aliança eterna que Deus fez com ele é uma aliança que é surpreendente, porque lá está listado nominalmente os seus valentes, estão listados, e assim como os guerreiros que estiveram ao seu lado nas maiores provações. No primeiro livro das Crónicas, nós vemos David a passar o testemunho a Salomão, entregando-lhe não apenas os planos detalhados para o templo, mas acima de tudo o conselho mais valioso: servir a Deus com o coração íntegro, é o mais importante. Por isso o Salmo 42 vai dar voz à sede da alma, que no meio da angústia clama por Deus como o veado busca a água. Nós todos conhecemos isso, não é? Como o veado suspira pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Estas passagens revelam-nos um Deus então que não é um arquiteto distante, mas é um Deus de aliança. Vocês sabem que a diferença num sacramento do matrimónio entre um contrato é uma troca de bens e serviços por dinheiro. Uma aliança, como se celebra no matrimónio, é uma troca de pessoas, é uma entrega de pessoas. Nós também celebramos com Deus esta aliança, uma entrega de Deus que se dá totalmente por nós, sem condições, e com a garantia de que nos perdoa sempre, e cheio de garantias. Nós somos chamados a entregar-nos a Ele também, e por isso lembramos: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa aliança está selada em Jesus Cristo, que derrama todo o seu sangue por nós. Mas nós estamos em David ainda, não estamos em Jesus. David é aquele que escolhe o que é pequeno. Ou melhor, Deus escolhe o que é pequeno, como escolheu David entre os seus irmãos, não é? Lembram-se disso. Para realizar o quê? Grandes coisas. Deus revela-se aqui como aquele que sonda todos os corações e entende cada intenção do nosso pensamento. E Ele quer habitar no meio do seu povo, quer no templo, de pedra planeado por David e depois mandado construir por Salomão, quer acima de tudo na fidelidade da linhagem do rei. O Salmo 42 recorda-nos que mesmo quando nos sentimos esquecidos ou quando os outros nos perguntam onde é que está o teu Deus, Ele continua a ser a nossa rocha, Ele continua a ser a nossa salvação. Há algo muito bonito na atitude final do rei David, na sua morte. Ele está a chegar ao fim da vida e, em vez de se fechar na amargura ou no orgulho pelo que conquistou,
David olha para o lado e reconhece quem esteve sempre ali com ele e o ajudou. Ele sabe que não venceu os filisteus sozinho. Ele sabe que precisou de homens como Eliezer ou Samá para combater estes valentes guerreiros. A primeira lição para nós aqui, onde quer que estejamos, é esta. Conseguimos reconhecer os valentes que Deus colocou na nossa vida? Aqueles que lutaram connosco nas nossas batalhas pessoais? É que às vezes a nossa dor ou o nosso cansaço impede-nos de ver a dedicação de quem está ao nosso lado. David ensina-nos a dar louvor, a cantar os louvores a Deus e a gratidão aos irmãos. Já a segunda lição vem do conselho que é dado a Salomão. É dito, serve a Deus com um coração íntegro. O cronista, do livro das Crónicas, exatamente, escreve isto sabendo que mais tarde o coração de Salomão se vai dividir. Como é fácil começarmos com grande entusiasmo e pouco a pouco deixarmos que o nosso coração se torne misto, dividido entre Deus e as nossas seguranças ou as nossas vaidades. A conversão que hoje nos é pedida é esta mesma, uma entrega total, uma entrega sem reservas, mesmo quando a alma está abatida, como a do salmista. Se hoje te sentes numa noite escura, este é um título de um livro, grande livro de São João da Cruz. Se te sentes acima de tudo com uma sede de sentido, lembra-te, a tua sede é a prova de que a água viva existe, como Jesus revela à samaritana. Tenho aqui uma água da qual se beberes, nunca mais vais ter sede. Por isso não desistas tu também de procurar o Senhor, porque como disse David, se o procurares, Ele deixar-se-á encontrar por ti. Então hoje vamos parar de novo, é tão importante pararmos, e vamos oferecer ao Senhor o que temos para lhe dar, o nosso coração. Seja o teu louvor, o teu trabalho ou a tua própria sede. E levamos então juntos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Senhor, dá-me um coração íntegro. Dá-nos um coração que te procure. E dá-nos olhos generosos para conseguirmos reconhecer a tua presença naqueles que caminham connosco. Faz com que olhemos para o lado e sejamos capazes de reconhecer que sozinhos nada somos. Faz-nos sermos capazes de olhar para o alto e reconhecer que nada fazemos sem ti, Senhor. Faz-nos capazes de olhar para baixo e de não nos atormentarmos pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelo nosso passado, mas de glorificar tudo e entregar-te a ti, elevando o nosso olhar, levando o que está debaixo, o que é sombra, o que é triste, o que é pecado, e levando para ti, para cima, entregando-te a ti, Senhor, de todo o coração e de toda a alma, as nossas misérias e as nossas tribulações, e para que tudo o que acontece na minha vida seja para a tua maior glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida, e vemo-nos amanhã. Amanhã temos mais um episódio. Um grande abraço. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje recebemos a coragem do rei David, punhamos mãos à obra para ler a palavra de Deus, para a conhecer e fazer com que ela aconteça nas nossas vidas. Um abraço em Cristo. Até amanhã.